bem, gente. Hoje nós estamos começando um novo tema aqui na Libertas. Durante 3 semanas nós vamos conversar um pouquinho sobre a contagem regressiva. E como nós geralmente trabalhamos em cima de determinados textos, eu gostaria de colocar então essa passagem logo de início para a gente poder ler. Esse é o texto base, texto padrão que nós vamos usar ao longo dessas 3 semanas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler aqui esse capítulo. No finalzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse, temos a segunda carta de Pedro, capítulo 3. E são 18 versículos. É um texto um pouquinho longo, mas eu acredito que vale a pena a gente gastar aqui alguns minutos. Acho que está um pouquinho alto, Lucas. Se puder abaixar, só o retorno aqui. Obrigado. Então, quero ler e depois fazer uma oração para a gente poder fazer uma reflexão em cima dessa passagem. Diz assim: bom, se você estiver precisando de Bíblia, a gente tem algumas Bíblias aqui, é só fazer um sinalzinho com a mão, que a equipe pode deixar uma Bíblia aí com você para acompanhar também, tá? O texto também está aqui na tela. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Perdi aqui minha conexão aqui. Peraí. Isso. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles.
Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra, uma palavra que nos traz verdades tão sérias, tão importantes. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê uma disposição de coração para receber essa palavra, como a terra recebe a boa semente. Que ao sairmos daqui hoje, Pai, a gente saia semeado, inoculado pela Tua palavra, e que isso possa gerar mudança, transformação, possa gerar fruto, Pai, na nossa vida e através de nós. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, gente. A partir de hoje, faltam 26 dias para, obrigado, Rose, para as Olimpíadas. Você já deve ter percebido como as coisas estão num ritmo acelerado nos últimos dias. Aqui no Rio, se você mora ali na Barra ou aqui em Copacabana, você tem visto os preparativos. De fato, uma preparação que começou já há algum tempo atrás. Eu achei essa semana um vídeo na internet falando sobre alguns números e algumas informações que às vezes a gente não tem a ideia em relação à dimensão desse evento que vai ser aqui as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então eu queria mostrar esse vídeo rapidamente, porque eu acho que essa introdução tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui? Só ligar o som ali para mim, por favor. 206 países, 17 dias, mais de 10.500 atletas. Em sua 28ª edição na Era Moderna, os Jogos Olímpicos, pela primeira vez, serão realizados na América do Sul. Com a inclusão do rugby e do golfe, serão 42 modalidades esportivas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ao todo, serão 306 provas com disputa de medalhas. As competições acontecem em 32 locais, distribuídos em 4 regiões da cidade, nos 2 principais centros, Parque Olímpico da Barra e na região de Deodoro. As obras das instalações esportivas estão 85% concluídas. Os números dos Jogos Rio 2016 são impressionantes. 200.000 pessoas, sendo 45.000 voluntários, estarão envolvidas diretamente no evento. Só de equipamentos esportivos são mais de 980.000 itens. A competição será acompanhada por mais de 1 bilhão de espectadores em todo o mundo. Serão 10.000 bolinhas de tênis, 320.000 alvos de tiro e 3.000 bolas de futebol. A Vila Olímpica e o Centro de Mídia vão receber 5 milhões de itens de mobiliário. 40.000 camas estão sendo preparadas para receber os atletas. Que será coordenada pelos Correios e vai envolver mais de 2.000 pessoas. Os 30 milhões de itens, que vão de alfinetes a barcos, de parafusos a obstáculos maciços de 2 toneladas, estão sendo armazenados em 2 galpões, com 87.000 metros quadrados. A operação dos Jogos Rio 2016 é a maior operação logística que o Brasil já teve e o que o Brasil vai ter nos próximos anos. Envolve milhões de materiais, milhões de pessoas e já está acontecendo. E a gente já está vendo isso nos eventos teste. A gente não pode deixar nenhum legado negativo para os Jogos. E com certeza esse é o maior desafio que eu já tive na minha carreira.
Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br. Ministério do Esporte, Governo Federal. Eu queria trazer assim esse vídeo apenas para levantar a questão da grandiosidade do evento em si. Você viu ali que vão ser mais de cerca de 1 bilhão de pessoas que vão acompanhar esse evento. Esse evento tem algum paralelo com aquilo que nós vamos fazer hoje pela sua universalidade. É um evento global. Tem um paralelo em relação à complexidade das consequências, das implicações, a quantidade de pessoas envolvidas. E de alguma maneira, gente, foi feita uma preparação enorme para esse evento, que já dura aí quase 7 anos. Veja só, eu estou trazendo isso não é para fazer propaganda de governo, nem nada disso, para fazer propaganda das Olimpíadas, não é isso. É apenas porque, da mesma forma que a nossa cidade, e eu diria o nosso país, está se preparando para acolher, para receber esse evento, nós, como cristãos, não podemos esquecer que nós também precisamos estar preparados para um evento de proporções infinitamente maiores do que uma simples, e eu diria simples aí apenas na comparação com o outro evento que nós vamos tratar durante essa série de 3 domingos. No texto que nós lemos em Pedro, esse evento é chamado por 3 ou 4 nomes. São expressões que aparecem aí, não sei se você prestou atenção quando eu fiz a leitura, mas no versículo 4, esse evento é considerado aí, é chamado de promessa da sua vinda. Pedro fala do evento como uma promessa da sua vinda. No versículo 7, esse evento que eu estou falando é chamado de dia do juízo. No versículo 10, é chamado de dia do Senhor. E no versículo 12, esse evento é chamado de dia de Deus. Veja, são várias expressões para descrever um evento único. Ele está falando aqui de um evento. E esse evento, gente, considerado como dia do juízo, dia do Senhor, dia de Deus, é um evento que é falado abundantemente no Novo Testamento e na Bíblia. Para você ter uma ideia, apenas no Novo Testamento nós temos mais de 300 versículos que falam sobre esse evento, sobre esse dia do Senhor. Mais de 300. Isso considerando que nós temos no Novo Testamento aproximadamente 9.500 versículos, dá uma média de 1 a cada 25. Ou seja, 23 dos 27 livros do Novo Testamento falam desse evento. Isso faz, gente, desse evento não um evento qualquer, não uma doutrina qualquer na Bíblia. Não se trata de uma rua sem saída, ou de uma ruazinha escondida. Não, nós estamos falando aqui de uma highway, de uma via expressa, de uma grande avenida que percorre as páginas do Novo Testamento. Não tem como a gente ler o Novo Testamento, não tem como a gente entender o cristianismo sem passar por essa avenida, sem entrar nessa questão desse dia, sem se deter particularmente nesse dia. A questão é que, de alguma maneira, já há algum tempo, não sei se deliberadamente ou por um esquecimento, a igreja no mundo ocidental tem se esquecido desse evento. E eu falo isso, gente, com peso no coração e com um certo arrependimento. Porque trabalhando nessa série, essa semana, já há algumas semanas que eu tenho trabalhado nessa série, eu fui ver nas minhas pesquisas, nos meus arquivos, e eu descobri que ao longo de quase 10 anos que nós temos de Projeto Libertas, eu preguei sobre esse tema não mais do que 5 vezes. E eu fiquei me perguntando, por que isso? Se essa é uma avenida tão central, se esse é um evento
que percorre todo o Novo Testamento, se é a base da nossa esperança, por que é que a gente não fala muito sobre isso? Por que esse é um assunto esquecido? Parece que a gente tem medo de falar. Eu me lembro que na minha infância, isso era um tema tão recorrente. Eu me lembro que aí pelos anos 80, a gente estava vivendo ainda naquela Guerra Fria, né, Estados Unidos. Eu me lembro de notícias do Jornal Nacional falando de uma possível guerra nuclear e informações de que bastava um dos presidentes dos Estados Unidos ou da União Soviética apertar um botão que o mundo ia ser destruído com uma bomba atômica. Eu acho que muita gente aqui viveu esse momento. E eu me lembro que naquele clima de incerteza, a gente falava muito mais sobre essa questão. Aliás, uma das noites mais pavorosas que eu vivi foi justamente por conta disso. Porque havia essa ameaça de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Eu já contei aqui essa experiência, talvez você não tenha ouvido, então eu queria apenas lembrar, eu me lembro, tinha uns 10 anos de idade, Benjamin devia ter uns 2 ou 3 anos, a gente dormia no mesmo quarto, e aí, uma noite eu acordei no meio da noite, e olhei, meu irmão não estava na cama. Aí, eu achei aquilo curioso, levantei e fui para o quarto da minha mãe. Achei que ele devia estar lá no quarto da minha mãe. Eu já era um pouco medroso. E levantei e fui. Quando eu passei pelo quarto da minha irmã, ela também não estava no quarto. Eu falei, estranho, meu irmão não está na cama dele, minha irmã não está na cama dela. Eu falei, vou para o quarto do meu pai, deve estar todo mundo lá. Cheguei lá, ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem minha irmã. Eu falei, pronto, acabou. Esqueceram de mim. Levaram e teve um arrebatamento aí, levou todo mundo e eu fiquei para trás. E no instinto eu saí desesperado, correndo para a rua. Quando eu cheguei na sala, comecei a ouvir um som de um coral, cantando. Eu falei, pronto, os anjos estão cantando, está tendo coral angelical, eu vou correr para ver se eu subo no vácuo, né? Desesperado, já me lembro que o coração disparado naquela adrenalina. Quando eu chego na varanda, está lá toda a minha família e o coral da igreja, lá de Uberlândia, meu pai era pastor da igreja em Uberlândia, estava fazendo uma serenata. E eles todos ali ouvindo, e o coral que eu ouvi era o coral da igreja. Naquele momento me deu aquele gelo, né? Aquela descarga de adrenalina, e eu me recordo disso nitidamente, já deve ter uns 30 e poucos anos que aconteceu, mas foi um dos incidentes que marcou a minha infância. Eu me lembro de peças de teatro na igreja, uma delas, pelo menos, lá em Recife, o grupo de teatro fez uma peça com o nome, era O Arrebatamento, e era um negócio assustador, a gente saía morrendo de medo. Me lembro que as pessoas se convertiam de medo, né, de pânico. Então, esse tema, gente, foi muito recorrente nessa época de crise global. Mas parece que de uns anos para cá, o comunismo ruiu, pelo menos em escala global. O mundo ocidental começou a viver uma época de prosperidade. E parece que esse assunto morreu. É interessante que, ainda nessa época da Guerra Fria, um pastor extremamente perspicaz, lá nos Estados Unidos, eu gosto demais dos textos dele, que é o Tozer. O Tozer é um dos maiores pregadores, e eu gosto muito do Tozer porque ele fala o que geralmente os pastores não têm coragem de falar, ele não tem medo de falar as coisas. E ele escreveu um texto chamado Por que somos indiferentes quanto ao retorno de Cristo? E eu acho que antes da gente começar a pensar propriamente nesse dia, o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia de Deus, como a gente falou, a gente pensasse nisso. Por que hoje nós somos tão indiferentes? Por que esse é um assunto esquecido? E nesse texto, ele traz alguma luz aqui, ele vai falar algumas coisas, veja só. Ele diz assim, a esperança da vinda de Cristo, eu separei algumas frases aqui dele. A esperança da vinda de Cristo
está quase morta hoje em dia entre os cristãos bíblicos. Depois ele diz: a imensa maioria dos evangélicos firmes continua sustentando a crença em que Jesus Cristo algum dia voltará de fato à terra em pessoa. A vitória final de Cristo é aceita como uma das inabaláveis doutrinas da Escritura Sagrada. Todavia, o retorno de Cristo como bendita esperança está quase morto entre nós. É algo que você, se perguntar, você acredita, mas que na sua vida, na prática, não traz nenhum tipo de reação. Ele vai dizer: a aspiração por ver a Cristo, que queimava o peito daqueles primeiros cristãos, parece ter se queimado toda. Tudo que restou são cinzas. E aí ele vai identificar algumas causas. O Tozer identifica 3 causas nesse texto em relação à indiferença quanto ao retorno de Cristo. Eu queria aqui citar essas 3 causas. Primeira, ele diz assim: uma causa é simplesmente que a teologia popular tem dado ênfase à utilidade da cruz e não à beleza daquele que nela morreu. A relação do salvo com Cristo é apresentada como contratual, em vez de pessoal. Tem-se acentuado tanto a obra de Cristo, que esta eclipsou a pessoa de Cristo. Permitiu-se que a substituição tomasse o lugar da identificação com Cristo. O que ele fez por mim parece mais importante do que o que ele é para mim. Vê-se a redenção como uma transação de negócio direto que aceitamos. E a coisa toda fica faltando conteúdo emocional. Temos de amar muito a alguém para ficarmos despertos numa gripe. Temos de amar muito alguém para ficarmos despertos esperando a sua vinda. E isso talvez explique a ausência de vigor na esperança do advento entre aqueles que ainda creem nela. Então veja o que ele está dizendo. Ele está falando que a gente muitas vezes coloca uma ênfase naquilo que Jesus fez por nós e acaba se esquecendo de colocar uma ênfase naquilo que ele é. Porque a gente anseia, a gente espera, a gente aguarda aquelas pessoas que nós amamos. Se você tem um parente que mora longe ou que viaja, você fica aguardando uma ocasião especial para poder rever essa pessoa. A gente aguarda pessoas, a gente não aguarda ideias. A gente não aguarda conceitos. Então, muitas vezes, o cristianismo, o Tozer vai dizer, se transformou apenas num conjunto de informações, dogmas, coisas que você aceita. Mas o cerne do cristianismo, gente, é a pessoa de Cristo. E ele diz que muitas vezes a gente pode eclipsar essa pessoa. Segundo lugar, ele vai dizer o seguinte, que outra razão da ausência de real anseio pelo retorno de Cristo é que os cristãos se sentem tão bem neste mundo que têm pouco desejo de deixá-lo. O cristianismo tornou-se, afinal, notavelmente lucrativo. As ruas de ouro não exercem atração muito grande sobre aqueles que acham fácil amontoar ouro e prata no serviço do Senhor aqui na terra. Todos queremos reservar a esperança do céu como uma espécie de seguro contra o dia da morte. Mas enquanto temos saúde e conforto, por que trocar um bem que conhecemos por uma coisa a respeito da qual pouco sabemos? Veja que o Tozer vai, como diria lá em Recife, na jugular, né? Ou como a Paloma diria, ele dá uma lapada na gente. Porque, de fato, gente, nós precisamos pensar se o excesso de tranquilidade do nosso mundo, de paz e de prosperidade, não é um dos fatores, senão o principal fator que nos leva a esquecer da volta de Cristo.
Por que será que é no meio da adversidade, da provação e da escassez que a esperança da volta de Cristo é mais presente? Se você for lá no interior da África, lá no meio da guerra civil que acontece lá na Síria e em outros lugares, eles estão lá, Maranata, vem Senhor Jesus, eles amam esse dia, eles esperam, porque eles precisam disso. Agora, a gente vive numa tranquilidade muito grande, e isso pode nos fazer esquecer esse dia. Terceiro fator e último que ele coloca é assim, outra coisa ele diz, nesses tempos a religião passou a ser uma brincadeira boa e festiva neste presente mundo. E por que ter pressa quanto ao céu, seja como for? O cristianismo, contrariamente ao que alguns pensaram, é forma diversa e mais elevada de entretenimento. Cristo padeceu todo o sofrimento, derramou todas as lágrimas, carregou todas as cruzes. Temos apenas que desfrutar os benefícios das suas dores em forma de prazeres religiosos modelados segundo o mundo e levados adiante em nome de Jesus. Veja, ele está falando aqui sobre a cultura do entretenimento. E muitas vezes o que as pessoas esperam, gente, é um show, é um espetáculo, é um entretenimento. E a igreja, muitas vezes, acaba alimentando essa cultura quando ela se dispõe a dar isso para as pessoas. E veja, isso conspira contra a questão da vinda do Senhor, porque a cultura do entretenimento gera pessoas acomodadas. A expectativa, muitas vezes, do cristão é pela apresentação da banda no domingo, é pela visita daquele preletor internacional. Não é propriamente pelo Senhor Jesus, não é pela presença real dele. Então, tudo isso, gente, tem conspirado para a gente viver uma espécie de esvaziamento da esperança desse dia. Eu ainda acrescentaria um último motivo aqui, que talvez englobe esses três, que é isso aqui. Nós vivemos numa cultura secular, onde as convicções religiosas fazem parte da vida privada. O que é uma cultura secular? Uma cultura secular, gente, é aquela cultura que colocou a religião para a esfera do particular e do privado. Não é mais algo público. Não tem mais algo a ver com a humanidade, com a situação geral das pessoas. É algo que tem a ver com você se sentir bem. Então, se está bom para você, vimos aqui há pouco tempo no estudo da quinta-feira, aquele videozinho, né? Good for you. Ou seja, está bom para você, está ótimo. Agora, não me venha querer impor a sua verdade ou a sua questão. E veja, esse evento, esse dia, assim como as Olimpíadas, ele não é um evento privado. Ele não depende das pessoas quererem ou não quererem. Tem a ver com algo que é universal. Tem a ver com uma experiência que não pode ser confinada a um gosto pessoal, religioso. Então, a despeito da gente viver nessa cultura secular, que tirou Deus da esfera do todo e colocou ele na esfera apenas do sentimento particular, a gente não pode esquecer que Deus é o Deus de todos. Deus é o Deus da criação. Ele criou tudo. O Deus cristão não é um Deus tribal. E aqui, gente, isso é muito importante a gente lembrar, frisar. A cultura secular que a gente vive expulsou Deus. Expulsou Deus das repartições públicas, expulsou Deus das escolas, expulsou Deus das leis, do parlamento, expulsou Deus. E aí, quando as tragédias começam a acontecer, a gente não sabe de onde vem. É simples, nós expulsamos Deus. Vivemos nessa cultura secularizada. Hoje é quase uma blasfêmia você dizer que, diante de uma tragédia, existe uma causa espiritual. Não, que é isso? Como assim? A gente vive nessa cultura, gente. E é por isso que nós precisamos nos lembrar do que Pedro está dizendo aqui no capítulo 3. Veja só, 2 Pedro, capítulo 3, é uma lembrança que não pode ser esquecida. Eu acho muito interessante como ele começa o texto. Se você está com a sua Bíblia aí, veja que no versículo 1, ele vai dizer assim, que essa é a segunda carta que ele está escrevendo,
Nas duas, ele vai dizer, eu quero despertar com estas lembranças a sua mente. Depois, ele está dizendo, eu quero que vocês se recordem. Depois ele vai dizer, antes de tudo, saibam. Ou seja, é algo que ele, na concepção, como apóstolo, está dizendo para a igreja, vocês não podem se esquecer. E se hoje a gente tem se esquecido por esses motivos que eu falei, naquela época os motivos eram outros. Mas ainda naquele, veja, Pedro, ainda vivo, talvez já idoso. Pedro, que acompanhou Jesus, que viu o Senhor Jesus face a face, possivelmente, quando ele escreve essa carta, não tenham passado ainda 30 anos, desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, e prometeu que iria voltar. E já naquela época, veja o que o versículo 4 vai dizer, versículo 3 e versículo 4, surgiram escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E o que eles diziam? O que houve com a promessa da sua vinda? Com 30 anos ou menos, alguns falsos mestres já estavam ali no meio da igreja dizendo assim, olha, o que é isso? O que houve? Vocês estão aí falando que vai ter esse tal desse dia do Senhor, que o mestre de vocês vai voltar, mas olha só, e ele vai dizer aqui, olha, desde que os antepassados morreram, versículo 4, tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Tudo continua como desde o princípio da criação. E aí? O que é que o cristão deve responder diante dessa questão? Deve responder diante desse escárnio. Porque, veja, se isso já era uma questão há 30 anos atrás, você imagina 2000 anos. 30 anos depois, você imagina o que é 2000 anos depois. Alguns podem dizer, não, nós precisamos reinterpretar esse negócio dessa segunda vinda. Porque, olha só, 2000 anos. 2000 anos já. E até hoje não aconteceu. Alguns segmentos religiosos, algumas seitas, inclusive, chegaram a marcar a volta, o dia do Senhor. Marcaram 2, 3 vezes e nada. Não aconteceu ainda. De fato, isso não aconteceu. E muitas vezes, diante de tragédias que acontecem, as pessoas falam, cadê esse dia aí? Falaram que ia ter esse dia, mas não tem. E, gente, Pedro nos dá algumas respostas. Basicamente, 3 aqui são interessantes. Ele coloca 3 respostas para essa primeira pergunta, o que houve com a promessa da sua vinda? A primeira delas, no versículo 5 até o versículo 7, basicamente ele está dizendo, olha, lembrem lá do Noé. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse isso. Quando Jesus falou da sua volta, ele falou, olha, será como nos dias de Noé. E por que ele está se referindo aqui a Noé? Veja o que Pedro vai dizer no versículo 5. Mas eles, esses falsos mestres, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada pela água, da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está relembrando quando o mundo foi destruído pela água. É uma referência clara ao dilúvio. É uma referência clara a Noé. E há alguns paralelos muito interessantes em relação à volta de Cristo, em relação ao dia do Senhor e o dilúvio. Que paralelos a gente poderia traçar? Primeiro, Noé construiu uma arca durante aproximadamente 120 anos. E durante 120 anos, Noé foi um pregador. Ele não pregou só prego para construir a arca. Ele pregou a palavra, porque ele disse, olha, Deus vai mandar um juízo. Deus vai mandar chuva.
Ele vai destruir tudo, mas ele está dando uma oportunidade. E durante 120 anos, ele pregou esperança. E sabe o que aconteceu, gente? Ninguém deu ouvidos a ele. Pedro está relembrando esse fato para dizer o seguinte, olha, do mesmo jeito que aqueles contemporâneos de Noé escarneceram de Noé, dizendo, não, esse dia não vai chegar, não vai ter nunca isso, esquece isso, não, Noé está louco, ó, pirou, está velho demais, bebeu. Como alguns diriam, né, numa linguagem bem particular, não vou falar isso não, para não escandalizar alguns aqui, mas é porque tem uma... Minha mãe costuma falar uma coisa, mas eu não vou falar aqui, já que ela não está presente. Enfim, Pedro está dizendo, lembre de Noé. Olha, Noé passou por isso. Noé também foi escarnecido. E veja, a promessa se cumpriu. E apenas Noé e a sua família entraram na arca. Por isso, tenham cuidado, lembrem de Noé. Lembrem de Noé. Então, a primeira coisa que Pedro fala é sobre isso. Se Deus efetivamente já fez no passado, ele pode fazer no presente e pode fazer no futuro. Segundo, ele vai dizer o seguinte, lembrem que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Porque logo no versículo 8, depois ele vai dizer assim, ó, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O que ele está dizendo? Olha, pode parecer que para você está demorando. Mas o tempo de Deus é diferente. Veja, se a gente for interpretar isso aqui na literalidade, quantos dias já passaram? Nós temos quantos 1000 anos? 2000 anos. Se um dia é como 1000 anos, nós estamos no segundo dia. Anteontem, gente. Anteontem. Então ele está voltando mesmo, rápido. Pode ser que seja qualquer um. É questão de semana. Certo? Questão de semana, exatamente. Lembrem que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Deus não mede o seu tempo de acordo com os nossos anseios. Deus tem o tempo dele. E aí, por que, gente, que parece que demora tanto? Pedro vai dizer, olha, tudo bem, eu não quero dizer com isso que não está demorando. Eu sei que demora, que está demorando, mas veja, tem uma razão muito especial para essa demora. E essa razão ele vai colocar no versículo 9. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 9. E o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o porquê da demora? O porquê que está retardando esse dia? O porquê que muitas vezes a gente fica ansioso, esperando, poxa, não vai acontecer nada. Deus está abrindo uma janela de oportunidade, gente. Eu, como assisto muito filme de fixação científica, como diz aí alguns, geralmente nos filmes de ficção científica tem lá a ideia de um portal. Já viram aquilo? Um portal que dá numa outra dimensão, e aí lá nos Vingadores tem um portal aberto que vem os monstros lá, o Chitauri, né, das outras dimensões. O que é isso? Imagine que Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, abriu, gente, um portal. Abriu uma janela de salvação. Essa janela está aberta. A arca está aberta. E o que Pedro está dizendo é, olha só, está demorando porque Deus está tendo paciência. Deus, ele já podia ter fechado essa janela. Ele já podia ter fechado esse portal, mas ele não fechou. Por quê? Porque ele é amoroso, ele é misericordioso. E a demora de Deus, gente, é um sinal da paciência de Deus. Agora, ele vai dizer, olha, não se enganem. Um dia, essa janela vai fechar. Um dia, de fato, o dia do Senhor chegará. E ele vai dizer de maneira muito clara no versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O que ele quer dizer com isso? Simplesmente, gente, que esse dia será inesperado. Esse dia será um dia
que aparentemente será como qualquer outro dia. As pessoas, Jesus já tinha dito isso, vão comer, vão se casar, vão ir trabalhar. Me lembro muito do dia 11 de setembro, lá daquele dia do ataque das Torres Gêmeas. Gabriela estava deitada num bebê conforto, não lembro como fosse hoje, eu morava ali em Laranjeiras, ela tinha 1 mês de idade. Ela nasceu em 3 de agosto de 2001. O evento foi no dia 11 de setembro, então ela tinha 1 mês e 1 semana. Ela estava deitadinha ali, eu estava em casa com a Juliana não estava trabalhando, estava com a neném, eu estava em casa. E aí, a gente ali tomando café, ligou a TV, na hora aparece aquilo ali. Um dia comum. As pessoas acordaram, foram trabalhar, foram fazer as suas coisas, tomar as suas providências. E de repente, gente, sem ninguém esperar, sem nenhum aviso prévio, a coisa acontece. Um evento histórico que marca, que divide a história, acontece. A gente tem visto isso. De repente, um terremoto acontece, destrói uma cidade. De repente, uma guerra explode. De repente, um ataque terrorista. A gente tem visto eventos como esse, que vêm como ladrão, não avisa. A volta do Senhor, o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia do juízo, será assim, gente. Será inesperado. Não adianta marcar hora, não adianta tentar fazer cálculo, não adianta ir lá para o calendário Inca, Maia, fazer lá, não adianta. Ele será um dia inesperado. Ele virá, é certo. O fato de ser inesperado não quer dizer que ele não virá. A gente já viu aqui as razões. Mas a coisa mais importante que Pedro está dizendo, o meu objetivo hoje, está no versículo 11. É uma pergunta que Pedro vai dizer. Ele vai dizer assim, olha, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta que ele está fazendo. Visto que isso vai acontecer, e aqui deixa eu fazer apenas um background histórico, bíblico, em relação a essa temática do dia do Senhor. Isso é uma ideia que não está presente apenas no Novo Testamento. Se você abrir os profetas do Antigo Testamento, várias vezes aparece lá essa expressão, o dia do Senhor. É uma expressão muito conhecida, lá na expressão, no idioma hebraico, é a expressão Yom Adonai. Yom, dia, Adonai, Senhor. Dia do Senhor. Essa expressão, gente, era uma expressão muito usada pelos profetas em tempos de crise, porque o dia do Senhor seria o dia em que Deus finalmente iria intervir na sua história e iria trazer 2 coisas. O dia do Senhor, geralmente, ele pode ser visto de 2 aspectos. Por um lado, ele é um dia de libertação. Então, para aqueles que estão sendo oprimidos, para o povo de Deus que está sofrendo, sendo perseguido, assassinado, morto, injustiçado, esse dia do Senhor é um dia de quê? Libertação. No entanto, o dia do Senhor também é um dia de, como o próprio nome Pedro vai dizer aqui, juízo. É um dia em que Deus traz libertação para o oprimido. E ele traz juízo para o opressor. É por isso que, ao mesmo tempo, esse dia deve ser amado e deve ser temido. Para alguns, esse dia é um dia de grande celebração. Mas para outros, esse dia é o dia que eles não gostariam jamais de passar por ele. Porque é o dia do acerto de contas. É o dia em que Deus vai passar a limpo. Como diria na linguagem bem adolescente, ele vai passar o rodo. Vai passar a régua, vai passar a foice. É o dia do acerto de contas. E aí, gente, a pergunta é, visto que tudo será assim, desfeito, a própria natureza terá o seu ajuste de contas, eu vou falar mais sobre isso nos próximos domingos, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Por que essa pergunta é tão importante?
Porque, gente, a grande questão aqui não é como nós o encontraremos. Mas a grande questão é como ele nos encontrará. Normalmente, nas questões relacionadas a esse dia, no estudo, na teologia se dá o nome de escatologia, o estudo das últimas coisas, há uma preocupação muito grande da gente tentar identificar os eventos. Vai ser arrebatamento, vai ser primeiro, vai ser depois, vai ser secreto, vai ser visível, vai ter a volta de Cristo, vai vir um anjo, vai tocar uma trombeta, vai tocar aí, vai ter um fato escatológico, o cara teve um ataque terrorista, isso é profecia do apocalipse. Há uma preocupação exagerada em tentar identificar elementos, aquilo que a Bíblia chama lá de sinais apocalípticos. E sabe qual é o problema disso, gente? É que enquanto a igreja e os cristãos gastam toda a sua energia tentando desvendar os mistérios do Apocalipse, e de uma maneira muito simples, ele já falou, virá como ladrão. Então, por mais que você vá especular, você não vai conseguir muita coisa. E gastando essa energia com isso, os cristãos e a igreja acabam se esquecendo de fazer o quê? De se preparar. Toda energia é para tentar descobrir como a gente vai encontrar Cristo. E a gente não se pergunta, mas peraí, como é que ele vai nos encontrar? Porque a questão não é como é que eu vou encontrar ele, é como ele vai me encontrar. Em que estado ele vai me encontrar? Como será o estado da minha alma? E aqui, gente, Pedro nos dá uma joia rara, porque ele nos diz de maneira bem prática, clara como a luz do sol, o que se espera do cristão na expectativa desse dia. Veja, por exemplo, no versículo 11, no versículo 12, que ele vai dizer assim, olha, vivam, respondendo àquela pergunta, né, que tipo de pessoas? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e até apressando a sua vinda. Depois ele vai dizer no versículo 14, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. E depois ele vai dizer assim, no versículo 17, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, aqueles escarnecedores, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Se a gente fosse fazer um estudo detalhado, aqui palavra por palavra, a gente ia demorar um bom tempo. Vale a pena fazer esse estudo. Não é aqui agora a ocasião. Eu quero apenas destacar, talvez, 4 atitudes nesses versículos aqui que estão em destaque no telão. 4 atitudes que nos ajudam a estar preparado para esse dia. Primeira é a atitude de prontidão. Por que prontidão? O texto é muito claro. Esperem. Ele está dizendo assim, olha, esperando o dia de Deus. No início ele vai dizer, lembrem disso, não se esqueçam. O que é um estado de prontidão, gente? Eu vi agora essa semana uma reportagem dizendo que tem uma tropa especial de homens treinados, acho que da Força Nacional, acho que tanto, não sei, 2 ou 3 mil homens, assim, uma tropa que foi treinada já há um bom tempo, que ela não vai para a rua. Ela vai ficar aquartelada e ela está de prontidão para qualquer eventualidade. Veja, em princípio, o que esses caras vão fazer? Nada. Eles não vão fazer nada. Eles vão ficar o quê? Prontidão. Vão ficar o quê? Alertas. E veja, será que, vamos ser sinceros, nós, de uma maneira geral, como cristãos, vivemos num estado de prontidão em relação ao dia do Senhor? Eu acredito que não. Viver em estado de prontidão, gente, é nunca perder de vista que esse dia pode chegar a qualquer momento. Pode chegar amanhã. Já viu como a gente faz planos, a gente
marca reunião, a gente planeja férias, faz toda a nossa vida, a gente faz plano para uma semana, para um mês, para um ano, para 10 anos, daqui 30 anos. E a gente nunca considera dentro desses planos esse aspecto, que é o estado de prontidão. Esperar, estar atento e levar essa realidade em consideração na nossa vida. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, esperem, fiquem atentos em relação a esse dia. A questão da espera é muito significativa, porque quando a gente está com um evento em vista, a gente se prepara. Se você já casou, Vivi, você, quando casou, você fez uma festa, não fez? Imagino que você fez uma festa. Precisou preparar ou não a festa? Deu trabalho? Você certamente teve que planejar, se você é uma noiva como as outras, coisa de 1 ano ou mais de planejamento. Às vezes com 1 ano, 2, 3, a pessoa vai planejando. Já ouvi dizer de noivas que chegaram e marcaram casamento com 3 anos de antecedência. É quase que uma Copa do Mundo, né? Para a pessoa, quase Olimpíadas, né? Para poder se preparar para uma festa como essa. Quando a gente tem um evento em vista, a gente fica de prontidão, a gente se prepara, a gente cria uma expectativa em relação a isso. A verdade, gente, é que falta isso. E isso pode mudar muito a nossa maneira de entender. Tiago mesmo vai dizer lá na sua carta, olha, cuidado vocês que dizem, eu vou fazer isso, amanhã eu vou para tal lugar e tal dia. A gente sempre tem que dizer, se o Senhor quiser. Porque Ele pode intervir na história quando a gente menos esperar. Então a primeira atitude é a questão da prontidão que Pedro coloca. A segunda tem a ver com aquela primeira causa que o Tozer colocou, que é a questão da devoção. Ele vai falar aqui, vivam de maneira santa e piedosa. Eu vou falar do santa logo em seguida, mas eu quero falar agora do piedosa. O que é uma pessoa piedosa? Esse conceito hoje parece estar meio fora de moda, não é verdade? Já vai falar com uma pessoa, imagina assim, quais as características de um bom cristão? A gente não vai usar a palavra piedoso. A gente vai usar, não, ele tem que ser uma pessoa corajosa, tem que ser uma pessoa dedicada, é uma pessoa que vai ser generosa, vai dar um bom testemunho, a gente vai falar um monte de características. E talvez a gente vai se esquecer de falar que ele tem que ser piedoso. Mas o que significa ser piedoso? Tem a ver com a devoção, gente. Tem a ver com as aspirações mais profundas do coração. Gente, o que mais nós temos hoje é devoção. O problema é que a gente associa devoção com religião. Só que a devoção está presente na nossa vida das maneiras as mais diversas. Essa semana que passou, eu vi um monte de adolescentes devotas. E não foi de nenhum santo. Não foi de nenhuma igreja. Era um grupo de adolescentes devotas de uma banda. Qual é aquela banda que veio de 5 meninas aí? Cantou agora aqui no Rio? Isso, essa aí. Fala o nome aí, Bruno, que é... Fifth Harmony, é isso aí. Gostou? Eu ouvi casos nessa reportagem das garotas que estavam acampadas há 2 meses, esperando o show dessa banda. O que é isso, gente? Você vai dizer, não, isso aí é fanatismo. Não, eu diria que é simplesmente devoção. Elas são devotas. Tem gente que é devoto do Flamengo, tem gente que é devoto do Vasco, tem gente que é devoto do Fluminense, do Botafogo. Do Fluminense quase não tem, o pessoal é mais centrado, equilibrado e tal. Mas em relação ao Flamengo, então, só tem devoto na torcida. Veja, tem devoção, gente que é devota de bandas, tem gente que é devota ao trabalho. É engraçado, né? O cara é devoto da empresa.
para mim é tudo. O cara dá alma naquele negócio ali. É devoto. Tem devoção para tudo, gente. A devoção tem a ver com aquilo que ocupa e preenche você lá no íntimo. Aquilo que está preenchendo todos os seus sonhos. O que Pedro vai dizer é o seguinte: a gente precisa aprender a colocar Jesus, de fato, na nossa devoção. Devoção, gente, é mais do que conhecimento teológico. Devoção é mais do que retidão moral. Devoção é uma questão do coração, o que move você. Isso é devoção. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: para a gente ansiar, esperar esse dia do Senhor com todas as nossas forças, a gente precisa ser um devoto de Jesus Cristo. Porque se não for devoto dele, a gente não vai esperar. A gente precisa esperar esse dia como a gente espera as férias. Para muitos aqui. Ou como a gente espera o dia de fazer aquela viagem. Ou o dia de fazer, de rever aquele filho que mora fora do país. Ou o dia de rever um parente distante. É essa devoção. Então a gente precisa amar, para amar esse dia, a gente tem que amar Cristo. Porque esse dia é o dia que nós vamos rever Cristo. Você já imaginou rever Cristo? Quando a gente perde uma pessoa querida, a gente sente falta, não sente? Ou uma mãe, ou um pai, ou um filho. A gente sente falta, fica lá com aquela saudade, o luto. Já imaginou você ter a oportunidade de rever essa pessoa? É isso que o dia do Senhor nos dá, a oportunidade de rever o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso é preciso devoção. Terceiro lugar, a palavrinha que tem aqui, já para a gente caminhar então para o fim, é a palavrinha consagração. Isso ele fala várias vezes aqui. Vivam de maneira santa, consagrada. Depois ele vai dizer no versículo 14 de novo, esforcem-se, empenhem-se para serem encontrados em paz, imaculados, inculpáveis. Veja, por que consagração? Por uma questão simples. Algumas vezes, no Novo Testamento, a igreja é comparada com a noiva de Cristo. E a noiva aguardando a chegada do noivo. É bom entender que na cultura bíblica antiga, não é a noiva que vinha e que entrava na igreja. Primeiro, como hoje a gente vê, né, primeiro entra o noivo e depois entra a noiva. O noivo espera a chegada da noiva. É assim que funciona hoje. Mas naquela cultura era diferente. O centro era o noivo. A pessoa mais importante do casamento é o noivo. A noiva é que esperava pela chegada do noivo. Então, como a noiva precisava esperar, além da prontidão, além da devoção, do amor, ela precisa se conservar pura. Aliás, na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que Cristo está purificando a sua igreja. Está tirando toda mácula, tirando todo pecado. Ele está preparando. Embora vá acontecer uma apostasia final, uma perseguição. Aliás, quando surge uma perseguição, a ideia é justamente fazer o quê? Purificar. Porque quando vem uma perseguição, espana. Quem não é da noiva, sai fora. E quem é da noiva, fica. Então há um refinamento. A perseguição refina a noiva, purifica a noiva. Então é preciso estar consagrado. Quando há um problema, uma injustiça, alguma coisa que fere você, que bate realmente duro no seu coração, isso tudo é a oportunidade que Deus está te dando de consagrar você. Domingo passado, meu pai falou aqui sobre o processo de santificação. E ele falou muito, e com razão, da responsabilidade que nós temos de nos santificar, de nos consagrarmos a Deus. No entanto, a gente também não pode esquecer, isso daria um segundo sermão, e é nesse sentido que eu coloco hoje,
que Deus está preocupado com a nossa santificação e que Ele nos santifica. Ele também age consagrando a nossa vida. Quando surge uma perseguição, quando surge um problema, um sofrimento, uma doença grave, alguma situação que a gente perde o nosso controle, Ele está nos santificando. É uma santificação forçosa. Ele faz isso na nossa vida, Ele faz isso com a igreja. Então, consagração é a terceira palavra. E a última palavra, para a gente terminar aqui, é a palavra paciência. Por que paciência? No final ele vai dizer assim, olha, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Ou seja, ele está preocupado com a questão da perseverança, da gente não desistir. Paciência é aquela virtude, gente, do camarada que apanha, mas ele insiste. Ele continua em frente. Por mais que venham as distrações, as situações para tirar ele daquele caminho, ele continua ali. É uma virtude bem rara nos dias de hoje. Principalmente porque a gente vive na época do descartável, né? As pessoas mudam muito de caminhos rapidamente. Mas, justamente porque esse dia pode demorar, a gente precisa ser paciente e aguardar. Não importa se as pessoas virão escarnecer, dizer, não é. Continue no seu caminho, aguardando por esse dia. Uma pergunta que a gente poderia fazer, eu quero terminar com essa pergunta. Eu fiquei pensando nisso. Imagine o seguinte, se você vai no médico e o médico chegasse para você, depois de fazer um exame, e dissesse para você o seguinte, olha, você tem 3 meses de vida. É o que você tem. 3 meses de vida. Como seria a sua vida nesses 3 meses? O que você iria fazer nesses 3 meses? Imagine que você soubesse, você não sabe, mas imagine que você soubesse então que o dia do Senhor será daqui a 3 meses. O que você faria? Em que ia mudar na sua rotina você saber que o dia do Senhor será daqui a 3 meses? Pensa aí. Não fala não, pensa. Pensou? Sabe uma coisa interessante? Se você falar assim, eu ia trabalhar menos. Isso talvez seja um sinal de que você está trabalhando demais. Eu ia orar mais. Isso talvez seja um sinal de que você está orando de menos. Eu iria evangelizar todo mundo que encontrasse na rua. Isso talvez seja um sinal de que você não está evangelizando ninguém. Aquilo que você pensou que você faria, muito provavelmente é aquilo que está faltando na sua vida. E conta-se que uma vez perguntaram a John Wesley o seguinte, se Cristo voltar daqui a 2 semanas, o que você faria? John Wesley respondeu, nada diferente do que eu faço todo dia. O que é isso? Isso é o que o texto está dizendo aqui, olha. Empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz. Ao contrário do que esse dia gerava em mim quando eu era criança, que era aquele pavor, o dia do Senhor deve trazer para o cristão o quê? Paz. A melhor forma de esperar por esse dia é a paz, é a paciência, é ficar ali. Ele vai chegar. Então tenha a paz de Cristo dentro de você. Agora, se de fato o seu coração se inquieta por alguma falta, por falta de alguma virtude ou de alguma atitude, diante da perspectiva da volta do Senhor, é sinal de que talvez você precise se dedicar mais a essa virtude. Prontidão, devoção, consagração e paciência. São 4 atitudes que eu gostaria de deixar hoje, aqui nessa primeira reflexão com vocês, para a gente pensar. Na próxima semana, eu quero tratar aqui
de alguns aspectos mais teológicos, eu diria, em relação à segunda vinda. Algumas questões um pouco mais profundas. Hoje, a minha ideia era apenas trazer à memória, relembrar, como Pedro está dizendo, a questão desse dia. E eu gostaria de, na semana que vem, trazer algumas questões mais profundas, como a questão da ressurreição, a questão do novo céu e da nova terra, que ele fala aqui, a questão, inclusive, que é muito citada do arrebatamento, da natureza desse dia. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Mas por hoje, a pergunta é, você está preparado para o grande dia? Esse grande dia representa medo ou representa alento para você? Você sabe como é que a igreja cristã primitiva terminava todos os seus cultos? Todos os cultos, eles terminavam cantando, recitando juntos o credo dos apóstolos e, no final, eles diziam juntos, Maranata, que é uma palavrinha que significa vem, Senhor Jesus. Então eles sempre diziam Maranata, Maranata. Seria um bom costume a gente voltar, porque se a gente diz Maranata, no mínimo a gente está lembrando desse negócio. No mínimo isso aí vai, o que esse negócio significa? Então que você possa, todos os domingos, quem sabe você terminar o seu culto, Maranata, vem logo, Senhor, porque a situação não está fácil. A gente vai